Muito bem, meus queridos. Como prometido na aula passada, tá aqui o titio, ó. Aula 10.1. Ei, peguem aí o material que o professor presencial entregou para vocês. E aí, quando o tio vai passando aqui, lâmina por lâmina, vai acompanhando, fazendo as anotações, tá bom? Se você falou, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Até o final da aula não entender, a gente ainda tem o nosso bate-bola jogo rápido, tá bom? Depois teremos o quê? As atividades. Pessoal, desde da aula 9, agora a aula 10, vai ter a aula 11, nós vamos para uma linha de interação do sistema SAFs. Interação do sistema SAFs com a atividade da pecuária, interação do sistema SAFs com a atividade da agricultura e também potencialização de exemplares. Potencialização de exemplares da fauna, da flora, aí na sua propriedade, de uma forma que garanta o objetivo do produtor. Vamos lá acompanhar então? Na tela. Olha aí, aula 10.1. NBAZ, do terceiro ano. Professor, hoje na aula 10.1, componentes dos SAFs, principais espécies utilizadas para compor os SAFs no bioma amazônico. Claro que quando a gente vai falar, nós temos que lembrar lá, né, da aula 8, da aula 7 também, tá? Para que a gente possa garantir esses corredores, essas estratificações que garantam a utilização dos recursos naturais para que esses produtos não cometam competitividade nutricional do solo, competitividade de sistema de irrigação, competitividade de intervenção luminosa, proporcionar, então, que todas as etapas de produção sejam cumpridas. Para que ocorra o quê, professor? O objetivo do produtor, que também vai garantir a permanência do ecossistema nativo que foi feito esse levantamento. Claro que dentro dos processos de estratificação e interação dos produtos, como na figura que vocês estão observando, nós temos aí representantes não só de cultivares, mas de plantas nativas. Ainda vou deixar uma coisa clara, sabe o que faltou aí? Não está ali representando por essa árvore. Em relação às plantas nativas, são propriedades medicamentosas, porque a gente, quando fala SAFs, agrícolas, Silvia agrícola, né? A gente fala mais de fruta, né? E esquece das propriedades medicamentosas. Só que, professor, nessa foto, o que a gente está observando? Nessa foto, nós estamos observando que para conseguirmos esta interação, temos que garantir o processo de tratos culturais. Só nessa foto aí eu consigo ver muitos tratos culturais diferentes. Tratos culturais que requer uma mão de obra diversificada. E não é só tratos culturais, eu tenho que lembrar que os tratos culturais, eles são manejo do solo, né? Desculpa. Porque a gente fala manejo também. Manejo do solo, o trato cultural, trata no vegetal, Jefferson. Manejo do solo. Só o manejo nutricional da laranja, manejo nutricional do café, manejo nutricional da banana, manejo nutricional do mamão, manejo nutricional do milho. Aí nós temos as podas, nós temos a
poda de formação, poda do ladrão, né, do ramo ladrão, poda de higienização, poda de floração, poda de frutificação, poda de renovação. Gente, só de poda, a gente viu que... Aí, isso eu estou falando para as cultivares e alguns exemplos que nós temos nessa imagem. Imagina quais são os tratos nutricionais, os tratos culturais das árvores silvestres, que muitas ainda não estão padronizadas, e quando estão padronizadas, é menor mão de obra, mas é uma mão de obra especializada e tem um investimento significativo. Então, viu só como essa imagem já nos traz muita informação? E a poda higiênica, que algumas cultivares apresentam e que tem que estar no alinhamento do direcionamento da incidência solar. Por isso que é importante, quando a gente está falando sobre componente dos SAFs, é fazer essas principais relações das espécies que serão inseridas, que vão compor esse sistema, no que tange o quê? As suas necessidades. No que tange tanto as suas necessidades de nutrição, reposição ambiental. Quando eu falei nutrição, eu acho que sistema de irrigação está inserido. Iluminação. Sabemos que muitas vezes, né, olha só essa imagem, os vegetais, eles emitem odores advindos da produção mesmo das suas folhas, flores, que atraem não só os agentes polinizadores, mas atrai algumas pragas, pois a palatabilidade das suas folhas favorece em algum processo fisiológico daquele inseto. Então, tudo isso, só isso a gente tem que observar. Quando você vê uma imagem dessa, é tudo isso que vem na sua mente. Tudo vem isso na sua mente. Então, vamos garantir que esse processo seja... Garantir que as principais espécies utilizadas na composição do bioma amazônico, onde é feito essa interação dos sistemas SAFs. Para a escolha dos componentes do sistema SAFs, é necessário levar em conta a importância das culturas em relação ao valor de produção nos principais estados amazônicos. Claro que quando você fala, você já sabe o que é recorrente no mercado amazônico, e quando você realiza esse processo de levantamento, na verdade, o que esse slide está falando é a viabilidade econômica. Mas eu deixo claro aqui que, muitas vezes, essa viabilidade econômica, o produtor pode estar direcionado aos grãos, ao fruto, ao que é já recorrente. O que eu estou aqui falando para vocês é, pessoal, quando você está ainda mais próximo de uma área de reserva florestal, sua propriedade não é de reserva florestal, mas você está próximo. Então, é importante que, quando você fizer o levantamento, vá conversar com os nativos, vá conversar com a população nativa, no ambiente externo da sua propriedade. Por quê, professor? Eles são os verdadeiros sinalizadores desse processo. Os nativos que estão no ambiente externo da sua propriedade, porque eles usam os recursos naturais de forma familiar, empírica, que abastece a necessidade daquela comunidade. E quando você faz o levantamento dessa demanda, levantamento de como eles reutilizam, é significativo quando você usa a palavra reutiliza.
não utiliza, porque eles, além de pegar aquele exemplar, eles devolvem, eles fazem a manutenção desse exemplar para atividades com propriedades biológicas. E se você tem exemplares desses na sua propriedade e não sabe, porque você pode direcionar para a área farmacológica, farmacêutica, medicinal, cosmético. Então, não é só o fruto, é o potencial. Olha, quando você olha para dentro do seu ambiente interno da sua propriedade, não vá com a visão de cultivo tradicional que nós temos, mas vá com aquele pensamento de você conseguir produzir algo fora das questões alimentares. Muitas vezes, a negligência desse ponto de vista impede esse desenvolvimento. Eu não estou falando que é para você parar de fazer, então, o potencial da fruticultura, o potencial da agricultura. Eu estou falando para você ficar mais perspicaz para uma eventual observação desse potencial na sua propriedade, que muitas vezes é o quê? Negligenciada. É muito fácil falar que vamos inserir uma atividade agrícola, inserir uma atividade pecuarista, que é o que recorrentemente as pessoas falam. Produzir gado, inserir gado de leite, inserir galinha ecológica, inserir cabra, carneiro, vamos falar sobre isso. Mas, antes de tudo, não negligencie o potencial biológico, de atividade biológica. Eu não falo farmacêutica, cosmética, nutricional, biológica, porque as árvores nativas ainda têm, né, o que se fazer esse levantamento. Isso é importante, tá? A gente sempre está pontuando, nós estarmos ainda inclinando para essa vertente, que muitas vezes se deixa de fazer. Ok, então, um dos componentes dos SAFs, né, uma das questões que nós estamos aqui falando é, para que a escolha dos componentes desses SAFs, é necessário fazer esse levantamento. Tem em conta a importância da cultivar em relação ao seu valor. Então, muitas vezes, é importante uma árvore nativa que está lá saber se aquela árvore nativa tem esse potencial. Tá? O produto precisa escolher os integrantes, o produtor precisa escolher os integrantes dos SAFs, garantindo que possam satisfazer as necessidades básicas de alimentação e nutrição familiar. Por quê, né, pessoal? Muitas vezes, pessoal, você não pode ter somente aquele olhar explorador, aquele olhar para a demanda externa. A atividade, né, da família, manutenção familiar, tem que se colocar também. Por quê, professor? Porque senão as pessoas da área rural ficam reféns de produtos, né, externos. Então, é garantido, né, a manutenção da produção para também a família rural. Entenderam o que eu estou querendo dizer, pessoal? E também sejam adaptadas às condições socioculturais e ecológicas da região. Porque a população agrícola, ela tem uma relação social, né, totalmente distinta da população rural. Então, essa manutenção também tem que ser garantida quando você faz essa inserção. Esta manutenção
ecológica, porque aqui muitas vezes a gente fala sobre a manutenção ecológica, mas nós deixamos de lado essa manutenção sociocultural, que está muito ligada à produção. Muito. Até as suas atividades comemorativas estão. Então, a dinâmica é totalmente diferente. Né? Essa dinâmica, ela é diferente. Possui, né, ciclos de vidas diferentes, espécies arbóreas e cultivos agrícolas de ciclo curto. Isso vai favorecer o quê? Um processo de irregularidade, não é irregularidade, Jefferson, é um processo de, como é que a gente fala? É mão de obra não é intercalada, né? Por quê, Jefferson? Porque quando é mão de obra intercalada, mão de obra, eu quase vi aqui. Muitas vezes, as práticas de cultivo têm diversificadas. Ai, obrigado. Mão de obras diversificada. Além disso, proporciona, né, o trabalho diversificado em períodos de sazonalidades coerentes ao clima da região. A demanda, o fluxo, né, que é esperado em uma zona urbana, são totalmente diversos em relação às atividades de uma população rural, que gera uma economia rural, impulsiona a economia urbana. Quem gera essa diversidade de empregabilidade é a zona rural. Então, as regiões de zona rural, além de favorecer o levantamento diverso de uma mão de obra, de trabalho, ela impulsiona que se ocorra na zona urbana. O inverso não acontece. Por isso, quando a gente fala de que possui ciclos de vidas diferentes, eu não estou falando somente das cultivares, mas também a geração de emprego diversificado, que é realizada na zona urbana, que é proporcionada na zona rural e impulsionada na zona urbana. Isso é um fluxo de mão única. Possuam períodos de safra de produção diferentes. E aí sim, quando a gente fala somente de cultivar, esses períodos de safra não é só das cultivares. Nós também podemos definir esses períodos utilizando o quê, professor? Definir esses períodos utilizando até os exemplares vegetais, que são os vegetais, né, os exemplares que são nativos. O levantamento dos períodos de produção, de novo, pessoal, não fica só pensando que o período de produção é de fruta, mas tem um período de produção de resina, as folhagens, quando nós estamos falando de propriedades farmacológicas. Então, claro, né? Porque como a questão é foliar, nós temos diferentes processos de transição. Então, é claro que temos que fazer esse levantamento e capacitar o processo de permanência do produto. Calma aí, nós estamos aqui, ó. Permanência do produto. Permanência do produto. Calma aí, pronto. Sejam de uso conhecido pelos agricultores, você vai inserir uma cultivar que você já tem um histórico. Professor, o que o senhor está querendo? Por exemplo, a sua propriedade você pode colocar laranja, limão, mas quais são as necessidades do limão? Aí a sua propriedade você já sabe qual é a característica física e química do solo. Necessidade nutricional da cultivar,
Você já tem que ter o conhecimento das pragas. Qual é o ciclo de vida você já está esperando isso. Agora, o que pode acontecer é você ver se um daqueles insetos já se utilizam da questão nativa, né, dessa propriedade. Muito importante quando a gente faz esse conhecimento. Quais são as podas? Lembra? Se você vai fazer um maracujá, eu vou colocar maracujá, eu vou inserir o maracujá nessa propriedade, lá na minha terra. Quais são as podas? Poda de formação. Tem poda de formação? Tem poda de condução? Tem poda de floração? Tem poda de frutificação? Tem poda higiênica? Tem poda de renovação? É isso que a gente está falando sobre o histórico, o conhecimento da utilização. Isso é essencial. Possua um mercado, quer dizer, a demanda de pelo menos um componente da região. Tem que ser garantido que essa demanda do componente da região para o consumo interno. Quando a gente fala que possui uma demanda para o consumo interno, é garantir, né, não só as questões familiares da zona rural, como as cidades do entorno que serão abastecidas. Claro que quando você tem a produção em excesso, a produção que garanta não só manutenção interna, e aí sim você pensa na expansão. Mas esses são os preliminares para que ocorra o favorecimento do processo de produção. Atendam à necessidade do consumo de lenha, carvão, entre outros estabelecimentos rurais. Lembra que muitas vezes você pode potencializar a produção de madeira. E aí você fornece a matéria-prima. Essa matéria-prima que será fornecida vai garantir a renovação de estábulos, a renovação de estrutura de produção, quando nós estamos falando lá para a criação de gado de corte, de gado de leite, de cunicultura, suinocultura, realização da renovação de galpões, as instalações agrícolas que são utilizadas a madeira, que pode ser inserido nessa sua produção rural. Tem a condição de escoamento da sua produção. Lembra quando a gente vai fazer o levantamento florestal? A manutenção para que ocorra aí o escoamento sem que você tenha aí o entrave de máquinas agrícolas que possam danificar a estrutura do solo, do solo vegetal. Então, o escoamento é essencial que seja levado em consideração para a manutenção, organização e garantir aquela sobrevivência dos micro-organismos. Então, aqui a gente verifica se a propriedade for próxima aos mercados consumidores. A recomendação é escolher espécies cujos produtos sejam mais perecíveis. Claro, até para o deslocamento. Então, se tem essa relação de proximidade, então não é um fator problemático o produto perecível. Produtos também, quando a gente fala perecível, não é só que elas entrem em processo de decomposição mais rápido, não. Mas também que eles possam ocorrer, não tem frutas que ao você fazer o escoamento, ela bate no transporte e seja prejudicada por causa disso, economicamente falando. Sim. Se for distante, é de difícil acesso, qual a sugestão? Optar por cultivos de maior durabilidade. Aí, durabilidade não é só no processo de amadurecimento. É que, mesmo você colhendo ela mais verde, ela não vai sofrer impacto durante o transporte, se não tiver uma via asfaltada, né, que possa garantir o deslocamento sem machucar. Porque isso deprecia o valor econômico do produto. A depreciação do valor econômico impacta
no recurso financeiro. Claro que isso tudo é levado em consideração. Claro que quando a gente fala em produção da agricultura, né, gente? Quando a gente fala já na criação, o valor é a saúde do animal, a saúde do produto, a viabilidade econômica é relacionado à higiene. Tem isso, né? É verdade. Defina como componente principal o carro-chefe dos SAFs, uma cultura que tenha mercado promissor e técnicas de produção que sejam conhecidas. Ei, professor, mas aí só está garantindo quando a gente fala de uma cultivar, não é? De um mercado agrícola que já é conhecido. E quando isso for relacionado à floresta? Por exemplo, sua propriedade for próxima ao mercado. Por quê? Por causa das condições de escolha da espécie. Espécie que eu conheço da cultivar e quando é da floresta. A questão do primeiro aqui, ó. E quando isso aqui vem lá da floresta? Tudo que o senhor falou até agora foi de agricultura conhecida. Agora, quando eu vou fazer da floresta para esse... Calma aí, gente. Apaga isso. Esse da floresta, esse quando é da floresta e esse quando é da floresta. Até agora, o senhor falou só quando você vai assim, ó. O 1, o 2 e o 3, quando é uma agricultura já conhecida. Agora, fala da floresta, porque na maioria são todos resinas, são folhas. Não tem fruto. Claro que tem, né? Quando a gente fala do açaí, quando nós falamos da castanha, né? Agora, quando nós falamos de produtos de origem foliosa, resina, folha, resina, chá, casca, não somente para produtos utilizados farmacologicamente, dermatologicamente, em indústria. Porque aí, pessoal, quase 90% é para processos que necessitam de uma indústria. E aí, então, é produto de atender o mercado externo. E quando eu falo de produtos que atendem o mercado externo, não estou falando de outros países, eu estou falando de outros estados que têm, né, uma indústria melhor, que tem melhor condições de processar resina, em relação à tecnologia que não tem aqui no estado, não tem aqui na Amazônia. Então, sim, é o produto tanto para o item 1, o item 2 e o item 3 é atendimento para mercados externos, não mercado interno. Eu estou falando de outros estados. Escolha as lavouras temporárias. A tradição e a experiência com os cultivos agrícolas, o potencial econômico local e de valor alimentício, os efeitos de competição com as árvores plantadas por nutriente, água e luz, a tolerância às sombras. Esses 4 itens são importantes. Por quê, professor? Lavouras temporárias, quando você fala de cultivos agrícolas, ficam menos tempo exposto ao ciclo de determinadas pragas. Então, quando a gente fala que vai ter menor exposição em relação às pragas, isso evita que você utilize insumos agrícolas. E você não utilizando insumos agrícolas, economicamente, você está potencializando a não utilização para o recurso de fomento com o quê, professor?
com inseticidas, fungicidas. Isso é importante lembrarmos, tá? Potencial econômico local de valor alimentício para garantir os processos necessários não só da atividade rural, como da atividade urbana. Os efeitos, competição de árvores plantadas por nutriente, luz e água em lavouras temporárias. Eu estou falando, quando você insere uma cultivar na floresta, quais são as necessidades das plantas nativas em relação à estrutura do solo? Para manter aquele solo com as suas propriedades físico-químicas, para que não ocorra, né, a descaracterização não só das propriedades físico-químicas do solo, mas como dos micro-organismos desse solo. Lembrando que a inserção de cultivares, muitas vezes, além de fazer com que ocorra, dependendo da distância, minimizar os efeitos de competição nutricional, tem que garantir um mínimo de umidade naquele solo. E a luz, professor? É porque nós sabemos que na floresta, árvores, né, elas têm um porte. Cultivar, não, elas são baixas. Elas já são geneticamente, né, preparadas para conciliar o quê? Existem máquinas, né, que faz a colheita. Então, a altura, o porte dela também altera. E quando isso é feito manual, então isso favorece que a colheita seja realizada manualmente. Só que na floresta as árvores têm um porte maior. Isso pode proporcionar um sombreamento. Esse sombreamento na cultivar, ela não seja tão tolerante. Isso incide aonde? Em diminuir a produção. Por isso que o espaçamento tem que ser adaptado. Então, ou escolha de cultivares que são tolerantes ao sombreamento. Porque a gente sabe que, quando a gente fala de cultivar, são características totalmente distintas de plantas silvestres. Plantas que não sejam trepadeiras. Como assim, professor? Maracujá. Maracujá é um exemplo que quase você não usa na inserção do sistema SAFs. Chuchu também você não usa. Nós temos cultivares que não se adaptam a esse sistema, ou também não são indicados. A característica de não ser um hospedeiro de pragas e doenças. Por quê, professor? Temos que lembrar que determinadas cultivares no ambiente agrícola têm uma característica fitossanitária, mas se você inserir ela numa floresta, essa característica se pode alterar. O que não era praga passa a ser. É isso que tem que tomar cuidado. O que um agente potencial de polinização e adequação do produto pode ser uma praga. É isso que tem que tomar cuidado no processo de inserção. As espécies que não causam danos físicos às árvores. O que é isso, professor? Tem vegetal, pessoal, que embaixo dele, na floresta, não nasce nada. Mas não nasce nada por N fatores. Então, muitas vezes, o inverso, ele é perceptível. Algo que você inseriu na floresta faz com que essa floresta diminua o seu processo de manutenção. A possibilidade da safra diferenciada de forma que garanta o quê? O uso de mão de obra e a geração de renda em várias épocas do ano. Então, se você tiver um sistema SAF que garanta que o ano todo tenha
a possibilidade da utilização de mão de obra, isso favorece o quê, professor? Que você mantenha uma tabela de mão de obra especializada com uma sazonalidade de mercado. Uma hora vai ter a safra, a safrinha, períodos, né, de colheita, mas entre os períodos de colheita, você tem o período de manutenção, e a mão de obra é essencial para isso. Ai, professor, mas aí o senhor só está falando das pessoas que vão trabalhar dentro da produção. Ei, e o que gera de renda naquela região? Também tem isso, pessoal. Tá? A escolha da espécie arbóreas e as lavouras perenes na escolha dessas componentes deve ser consideradas algumas questões aí, pessoal. Conhecimento do local da conhecimento local da espécie florestal escolhida, valor comercial ou de aproveitamento local, efeitos de competição com os cultivos associados, o uso múltiplo de espécies, produção de alimentos de madeira, lenha, fruta, fornecimento de serviços ambientais, como controle da erosão, fixação de carbono e entre outros. Olha, esse controle de erosão, fixação de carbono, tem um bônus livre aí, hein, pessoal? Isso favorece, então, a agregação no produto final. Tamanho e projeção da copa da árvore adulta, crescimento rápido, capacidade de cobertura, rebrota, sistema radicular, raízes, não superficial, baixa exigência nutricional, baixa exigência aqui, tá? Resistência ao ataque de pragas e doenças e também possibilidade da safra diferenciada, de forma a garantir o uso da mão de obra, a geração de renda em várias épocas do ano. E, claro, tolerância às podas, para que garanta, então, a melhorar, potencializar o produto final. Então, nós temos aqui algumas espécies herbáceas que são indicadas para SAFs, né? Aí, ó, o guandu, feijão de porco, capim-napier, girassol, crotalária, mucuna preta, tremoso, nabo forrageiro, aveia preta, associada a algumas funções de reposição do sistema agroflorestal. Olha aí, traz as informações do que se pode, né, auxiliar no processo de geração de renda, empregabilidade e todo o processo para que ocorra, então, a reposição dessa matéria dentro do ecossistema. Isso auxilia uma inserção de cultivares externas para garantir o desenvolvimento do produto interno. Isso melhora essas condições, né? Para mim, minha diretora. Meus queridos, finalmente aqui, ó, finalizando, mas não se preocupe não, tá? Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, porque tem exercício. E, ó, fico aguardando vocês. Tchau!